No outro ITAM, destaca-se a questão do conjunto de residências das IAMI, um grupo voltado para as ações ligadas ao bem, outro grupo voltado às ações ligadas ao mal, representando um equilíbrio de duas potências opostas. E o terceiro, movimentando o terceiro movimento pendular, que define predominância ora de um, ora de outro, num processo que parece refletir a reação aos comportamentos humanos ajustados ou não aos sistemas por IAMI regidos, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? Então, ações positivas, né, comportamentos positivos, geram consequências positivas. Comportamentos negativos geram consequências negativas, né? Sem dúvida, essa movimentação traduz em ruptura do equilíbrio existente entre os dois blocos e define, por consequência, uma dinâmica ação-reação nas relações homem-terra. Assim, mais uma vez, sempre que o homem age desequilibrando o sistema ou contrariando o programa da Terra, ele é afetado pela reação consequente, irrita e desencadeia a cólera de Yami. A interpretação destes dois itãs permite inferir que as reações violentas das Yami para com os homens estão sempre associadas a ações que desencadeiam o desequilíbrio do sistema e visam invariavelmente a correção do rumo para o cumprimento efetivo dos programas. Ou seja, né, lembra que lá no mito da criação a gente estudou a questão do projeto mítico social, né, do que a gente veio fazer aqui no AIE, enfim, do nosso objetivo, da nossa contribuição para com o coletivo, né? Uhum. E dentro desse projeto mítico social existe, né, o que a gente chama de autonomia do Ori, né? Ou seja, quando o Ori não quer, o Orixá não pode, que é a minha vontade, né? A grande questão da minha vontade é saber se essa vontade é positiva ou negativa para mim e para o coletivo. Essa é uma reflexão importante, né? A minha vontade, ela é positiva para mim e para o coletivo, né? Isso é lucidez, né? Isso é coerência. Bom, se é positiva para mim e para o coletivo, tende-se, né, a ter consequências positivas e assim como se a minha vontade, né, o cumprimento da minha vontade, que é importante dizer, é positiva para mim ou positiva para o coletivo, ou negativa, né, para mim e para o coletivo. E aí tende a ter consequências negativas para mim, né? Então percebam que é uma forma diferente, né, de pensar, de ser e estar, né? Enquanto no Ocidente a gente usa o conceito de culpabilidade, eu fiz isso, então eu sou culpado e eu preciso pagar por isso, né? Então, que é, inclusive, a mesma lógica que a gente usa no direito, né? Ou seja, está tipificado lá, né, ações no Código Penal que dizem isso é crime, isso não é crime, né? E aí eu cometo alguma daquelas ações, né? Sou julgado e, se provado que eu cometi aquela ação, eu sou executado, né? Cumprimento
da norma penal, né? E aí trabalha esse conceito de culpabilidade. Enquanto para a tradição de matriz africana é diferente. Eu ajo, né? E a minha ação, né, que vai causar ou positividade ou negatividade, tanto para mim quanto para o coletivo, ela vai gerar essa consequência, né, negativa ou positiva. Então, é por isso que a gente fala em ação e consequência. A gente não acredita em culpabilidade, né? Isso é importante entender, até para a gente se desligar, né, se distanciar desse conceito de culpa. Vocês querem ver um exemplo fático que talvez seja importante a gente entender para a gente não deturpar o nosso conceito de orixalidade? Por exemplo, o orixá não penaliza. Uma outra coisa que eu vejo às vezes os batuqueiros falando, mas vamos pedir misericórdia pro orixá. Gente, orixá não é santo católico. Se a gente não acredita em culpabilidade, a gente não acredita em misericórdia. Entende? O orixá não vai te penalizar. Se alguma coisa ruim aconteceu na tua vida, é por conta de uma ação primeira que tu teve. E aí gerou essa consequência. Né? Porque a gente não se relaciona com esses conceitos judaico-cristãos de culpabilidade e de misericórdia. Né? Então, quando tu quer pedir alguma coisa para o orixá, bom, é um pedido, não é misericórdia. Misericórdia é um conceito filosófico judaico-cristão. Uhum. Então, isso é importante entender, assim, inclusive porque, por conta desses atravessamentos, né, do racismo, do colonialismo, a gente acabou aderindo a algumas coisas da cosmovisão judaico-cristão para as tradições de matriz africana. Então, isso eu vejo bastante, assim, né? Que eu vou fazer uma misericórdia pro santo tal, né? Não dialogamos com o sagrado dessa forma, né? A gente está muito mais intuído a enfim, agradar e festejar o sagrado para que mais ações consequências positivas no nosso odor aconteçam, né? Por exemplo, lá no mito, na aula do Urucó, a gente vai ver que, não sei se vocês já fizeram essa aula. Não. Na aula do Urucó, a gente vê que, por exemplo, comer mel, né, ali no momento que a gente está ganhando o Urucó, é no sentido de te proporcionar circunstâncias positivas. Né? E olha o quanto a gente come mel no terreiro. Né? O quanto a gente, inclusive, dá pro orixá, né, mel, ali na hora de despachar o orixá. Então, percebam que as perspectivas filosóficas são diferentes, tanto judaico-cristão quanto tradicionais de matriz africana. Isso é importante assimilar.